pessoal, meu nome é Catiane Cazuza, sou professora e tutora de vocês, também quem elaborou o material para vocês. Este curso ele faz parte do meu projeto de mestrado, por isso é muito importante o feedback que vocês dão para mim nos fóruns, as correções, o que pode ser melhorado. Bom, conforme a gente tinha combinado, eu vou fazer um vídeo, na verdade vou segmentar isso em vários vídeos sobre as unidades. Nessa primeira unidade, a gente vai conversar sobre o aprendizado, funcionamento cerebral, neurônios, memória, emoção e cognição. Aí o próximo eu faço sobre funções executivas, jogos digitais e assim por diante, ok? Se vocês têm um material extra para estudo, e nós tivemos um probleminha na gravação do Moodle, então isso também compensa esse problema na gravação. Então vamos lá? Então, começando. Para a gente entender as funções executivas, que é o objetivo do curso, é vocês conseguirem enxergar isso nos jogos, a gente primeiro precisa entender a base da neurociência, que é como é que o cérebro funciona, como é que ele organiza e processa todos os seus estímulos. Então a gente tem que entender que o mundo ele é imerso em vários estímulos para o nosso corpo. Qualquer informação que possa ser captada pelos nossos receptores do corpo é um estímulo. Então, seja visual, tátil, paladar, auditivo, tudo que está no seu ambiente. Só que pensa o seguinte, se tudo isso é estímulo, se tudo isso o cérebro capta como um grande e imenso sensor, a gente teria uma super sobrecarga, né? Uma super sobrecarga de processamento de informação, porque era muita coisa. Para cada coisa que você olha, você tem que identificar, processar, registrar. Identificar, processar, registrar. Então, existem mecanismos da gente fazer isso de maneira mais filtrada, mais otimizada e que vise algum objetivo. Então, que basicamente é a nossa sobrevivência. Então, a gente vai ter os estímulos todos no ambiente, porém, nem todos eles vão ser captados por nós. Vai depender daquilo que a gente vai pôr a atenção. Mas como é que funciona isso? Porque nem todo mundo consegue fazer esse filtro de estímulos. Então, os estímulos, eles entram pelos canais sensoriais. Eles vão, então, a serem identificados. O que é essa identificação? Primeiro, a gente tem que entender que esse caminho do estímulo, ele é químico, ele é físico-químico. Então, memória, aprendizado, tudo isso são moléculas, são impressões de sinais químicos, ok? Então, o neurônio você vai ter os receptores, que isso vai passar lá para o nosso córtex, que vai identificar, ele vai parear a informação, tem, não tem. Então, vou dar um exemplo. Eu vou olhar para esse copo, a informação visual, de forma, cor, profundidade, essas informações que eu peguei pelos olhos, pela visão, elas vão ser organizadas, decodificadas e até que mescladas, combinadas para então chegar a uma conclusão. Se eu já aprendi o que é isso, tá? Eu já tenho isso no meu banco de memórias, então eu vou identificar, isso é um copo. E ainda eu posso qualificar esse copo, esse é um copo de plástico, tá? Então, notem que eu também já fiz uma alça, uma conexão com a relação semântica, com o nome do objeto. E eu posso ainda disparar na minha memória a função desse objeto. Agora é um outro campo do cérebro, que eu fiz mais uma conexão. Ele serve para beber, então eu dei uma funcionalidade para ele, ok? Mas e se eu nunca vi um copo na minha vida, né? Vamos pensar ali ao longo de um bebezinho que está se desenvolvendo. Bom, então ele é só um objeto. Ele não vai ter esse nome, a semântica, nem a funcionalidade. Eu só identifiquei o que é e registrei, ok? É alguma coisa. Até que a mãe, alguém da família, assim, alguém que está no convívio fala, você quer um copo, você brincou com um copo. Então, aquele som, aquela informação vai sendo adicionada e aos poucos eu vou, então, agregando informações e descobrindo para que serve, o que é e o que eu posso fazer com ele. Assim funciona o nosso aprendizado. Então, ele começa dos estímulos, das nossas experiências, da nossa percepção, ele caminha, então, para a parte motora, que é eu interagir com esses objetos,
e com isso eu também consigo entender qual é a forma desses objetos e a profundidade. É o toque que me permite aprender a isso, né, manipular o objeto, e aí eu vou agregando conhecimentos para chegar então no nível cognitivo, por exemplo, a semântica, né, o nome dele. Tudo bem até aqui? Então, isso é a percepção se transformando em sensação. Eu posso transformar isso na consciência e dizer, por exemplo, isso aqui é liso. Então, é uma sensação, uma percepção transformada em sensação. Então, eu posso, por exemplo, identificar, para entender a sensação e percepção, você comeu uma coisa nova, você percebeu ela na sua boca, mas você não consegue nomear ela. Então, você está, é parecido com, é próximo a percepção ela é sempre imperfeita. Tanto é imperfeita que, por exemplo, eu sou extremamente dependente do óculos. Se eu não tiver com o óculos, nem tudo eu consigo perceber, nem tudo eu consigo, por exemplo, aqui tem escritos, sem o óculos eu não conseguiria ler. Então, por mais que o estímulo esteja presente, da mesma maneira que sem o óculos eu posso errar essa distância aqui, para mensurar a distância. Por quê? Porque eu tenho problema de calcular a profundidade. Ou seja, alterei a minha percepção, com isso eu alterei o meu feedback para o movimento motor de cálculo de distância e derramei. Deu para entender? Então, a percepção ela não é perfeita. Tanto é que tem uma frase no dito popular de que cada um interpreta o mundo do seu jeito, do meu ponto de vista. Então, essas são frases que, de alguma forma, elas estão linkadas com esse conceito de que a percepção ela é falha, ela parte de um ponto de vista, parte do referencial, portanto, e também depende dos nossos conhecimentos prévios. Então, eu posso ter um ambiente rico em estímulos. O que quer dizer isso, né? Extremamente variado, com vários tipos diferentes de objetos, de textura, de cor, de movimento, mas se eu não presto atenção neles e se eu não interajo com eles, eu não vou conseguir aproveitar esses estímulos. Então, da mesma maneira que eu posso ter todo o meu corpo funcionando, meu maquinário está funcionando, porém, no meu ambiente é um ambiente muito pobre em estímulos. Eu não tenho muitos objetos, eu não tenho muitos brinquedos, eu quase não brinco, eu quase não tenho livros, eu quase não tenho nada. Então, o que vai me trazer de novidade, de enriquecimento? Então, a gente tem que ter o equilíbrio dessas duas coisas, ok? Até aqui, beleza? Então, estímulo, percepção, sensação. Essa sensação, ela vai me gerar uma resposta motora, pode me gerar uma resposta cognitiva, um pensamento, por exemplo, e pode me gerar, e com certeza vai, uma resposta emocional. O que seria a resposta emocional? A emoção é um conjunto de sinais físico-químicos. Então, por exemplo, como é que você sabe que você está com raiva e não está com alegria ou angústia? É porque existem variações nos teus biosinais, na respiração, na frequência cardíaca, na temperatura, deixa eu ver o que mais, as expressões faciais, inclusive até as expressões, nosso movimento às vezes, né, visceral, ele também acaba interferindo. Então esse conjunto de elementos, dependendo como eles estão desenhados, eles vão formar então uma emoção. E aí essa emoção, ela pode ser captada, por exemplo, para você ter um feedback de jogos, por exemplo, como eu coloquei um artigo para vocês na dica de leitura, onde eu posso saber se a pessoa está motivada ou não, está gostando ou não, simplesmente porque eu estou coletando esses padrões. A emoção é um negócio que a gente não consegue esconder. O que a gente está pensando, sim, mas o que a gente está sentindo, dificilmente. Então, o próximo passo que eu vou explicar para vocês é justamente essa conexão entre emoção e cognição e como é que isso tem a ver com a atenção e as funções executivas, ok?